gostaria de ler 1 aos Coríntios 15, 2 versículos que diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão, todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vamos orar. Deus, fale ao nosso coração. Aplica a Tua palavra em nossa mente, em nossa consciência. Transforma-nos, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua bênção. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar sobre 3 pessoas importantes, sendo que a última, ela está ou ela vai precisar tomar uma decisão, qual lado ela vai querer ficar. 3 pessoas importantes: Adão, Jesus e você, ou nós. Primeiro, vamos começar com Adão. Porque Adão é uma das pessoas mais importantes da vida? Por alguns motivos. O primeiro motivo é porque ele foi o primeiro a ser criado por Deus. Lá no início, a Bíblia diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Um pouco mais à frente, os versículos 18, 21 e 20 de Gênesis 2, diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Agora, quando Adão acordou, viu a sua companheira, ele disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Em seguida, foi a vez do Senhor falar. Então Deus disse: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui estão formados Adão e Eva, os únicos seres parecidos com Deus. Cada um exercia muito bem a sua função. Não havia ciúmes, desentendimento, disputas e nem vingança. Eva não ficava brava ou emburrada quando as coisas não aconteciam do seu jeito, e nem Adão usava sua força para dominá-la. Essas coisas magoantes, esse estilo de vida irritativo, eles não conheciam. Além de ser criados por Deus, Adão foi o representante da humanidade. Imagine, por exemplo, Eva com um grande útero gigante e todo ser humano saindo dela. Cada ser humano que nasce é um pequeno Adão. Eu sou Adão, você é Adão. Adão é um nome genérico da raça humana toda. Todos nós nascemos em Adão. Infelizmente, eles não conseguiram se manter puros, íntegros diante de Deus, e por causa da desobediência, eles foram expulsos do paraíso. E pelo fato de serem nossos representantes, nós também seguimos na mesma direção. Todos os dias, do grande útero da Eva,
nascem seres pecadores. Isso explica a nossa dor, o medo, as complicações do ser humano. Estar em Adão significa fazer as coisas do nosso jeito, ou tentá-las resolver como achamos melhor. Sabem por que somos vingativos, ingratos, intolerantes, invejosos, rancorosos, temperamentais? Sabem por que vemos tanta maldade no mundo? Porque estamos em Adão, e estar em Adão é sinônimo de encrenca. Caim tentou adorar a Deus do seu jeito. Deus não aceitou, então ele resolveu tirar a vida de seu irmão. Quando vemos na Bíblia a perversidade nos tempos do dilúvio, nos tempos de Sodoma e Gomorra, as atrocidades dos reis e do povo de Israel na história, vemos o retrato de Adão e Eva. Eles trilharam esse caminho do mal porque estavam em Adão. E hoje não é diferente. Eu sou Adão. Você é Adão. Eles foram os nossos representantes. E nós estamos em perigo. Nós estamos perdidos. Não encontramos paz. Não encontramos sentido para a vida. Porque achamos que a vida se resume em nós mesmos. Isso é característica do Adão. Mas existe uma outra pessoa. Uma pessoa importante. Jesus Cristo. Não existe a mínima possibilidade de abrirmos a Bíblia e não encontrarmos Jesus ali, tanto no Velho como no Novo Testamento. Tudo na Bíblia está voltado para Jesus. Não existe a mínima possibilidade de vivermos sem a presença do Senhor. Sem Ele não podemos fazer absolutamente nada. Jesus é o Senhor da história. Ele é o princípio e o fim. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Jesus é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Veja o que Paulo diz em Filipenses, no capítulo 2, do 6 ao 11. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Na Idade Média, um cristão foi preso e ameaçado porque não queria se retratar de sua fé. Foi levado perante o tribunal, onde lhe foi dito: se você não renunciar sua fé, você vai ser expatriado. Ele respondeu: não ficarei sem pátria, porque eu sou cidadão celestial e a minha pátria está no céu. Então mandaremos confiscar os seus bens? O cristão respondeu: os meus tesouros estão no céu, e lá tenho uma herança eterna. Por último, eles o ameaçaram de morte pelo carrasco, e ele respondeu sem vacilar: os senhores podem me tirar a vida física, porém não a vida espiritual, porque ela está escondida com Deus em Cristo Jesus. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Há um hino antigo que diz assim: Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições, melhor muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é chamado algumas vezes na Bíblia de segundo Adão. Por quê? Porque ele veio dar vida. Ele veio morrer em nosso lugar. Ele veio cumprir aquilo que não podemos cumprir. Não podemos, em hipótese alguma, cumprir as exigências de Deus. Mas Jesus veio, segundo Adão, e cumpriu por nós. E nos deu a sua justiça, a sua graça, a sua bondade. Agora, entre Adão e Cristo, encontra você, eu, nós. Por que você é uma pessoa importante? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Recebeu de Deus a mais alta honra. É verdade que a nossa natureza pecaminosa manchou, maculou essa bênção, nos expulsou do paraíso, mas Deus não nos deixou à mercê dos nossos pecados. Ele veio e morreu por nós, nos tornando novas criaturas. Veja bem, Deus nos criou, nos amou, nós desviamos de Deus, corremos de Deus, desprezamos ao Senhor e mesmo assim, Deus tomou a iniciativa e veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus para nos salvar. E ainda caminha conosco, nos protege do mal, nos abençoa, nos conforta e nos trata como filhos amados. Não somos robôs, não somos um experimento e nem apenas números. Para Deus não somos apenas mais um na multidão ou apenas meros espectadores da vida. Somos sim a menina dos olhos do Senhor. Em relação ao ser humano, os homens criam uma hierarquia ou alguns valores e classes que diferenciam um do outro, tais como feio versus bonito, branco, preto, rico, pobre, gordo, magro, judeu, gentio, e por aí vai. Deus não faz essa diferença. Em Cristo somos aceitos, somos filhos de Deus, somos valorizados, estamos seguros, somos um. Duas pessoas importantes que não podem ser desprezadas: Adão e Cristo. Ou você está em Adão, ou está em Cristo. De acordo com a Bíblia, nós morremos em Adão, mas renascemos em Cristo. Em Adão há condenação, mas em Cristo há salvação. Em Adão somos amaldiçoados, em Cristo somos abençoados. Em Adão há ódio e morte, em Cristo há amor e vida. Dois caminhos pelos quais podemos construir nossa vida: Adão ou Cristo. Em Adão eu me defino do meu jeito ou do jeito que as pessoas me rotulam. Em Adão eu sempre vou achar que sou imprestável, que não valho nada, que sou fracassado. Em Adão eu vou construir a minha identidade na areia. Em Cristo as coisas mudam. E eu estou nele, e quando eu tenho essa convicção, dificilmente vou ficar abalado. Procure, meu ouvinte, procure o caminho de Cristo. Em Adão, eu me torno uma pessoa praticamente insuportável. Em Adão, eu me comparo com o outro e me acho pior ou melhor. Em Adão há medo, culpa, desânimo, ansiedade, frustração e tudo o que me joga para baixo. Agora em Cristo,
as coisas mudam. Em Cristo eu sou aceito e amado, eu não preciso provar nada para ninguém. Sabem por que Paulo e Silas cantaram na prisão? Sabem por que Estevão morreu com os olhos fitos no céu? Porque eles estavam em Cristo, o segundo Adão, porque eles tinham vida e vida em abundância. Eles foram alcançados pela graça de Deus. Agora, sabem por que não nos desesperamos diante da morte? Porque estamos em Cristo, e estar em Cristo significa ter vida em abundância. Temos falado sempre das dificuldades que nós estamos vivendo. Vivemos de forma dificultosa, com crises, problemas, desesperança, e não vai parar. Mas nós temos uma segurança, e a segurança é o Senhor Jesus, que caminha conosco todos os dias. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem fisicamente, morrem espiritualmente, assim também todos serão vivificados, terão vida em Cristo. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos buscar. Por isso Paulo disse: para mim o viver é Cristo. Que Deus o abençoe. Adão, Cristo, eu e você. Como diz aquele hino, aquele cântico, de que lado você está? Em Cristo, a vida, a esperança, a graça em tempos difíceis. Em Adão, nos fechamos, ficamos deprimidos, ansiosos, sem esperança. Portanto, volte a sua vida, volte o seu coração para o Senhor Jesus, que com certeza Ele irá recebê-lo. Que Deus o abençoe. Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós agradecemos pela bênção, pela oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra e reconhecermos que realmente nós estamos numa situação ou nascemos numa situação desesperadora. Mas quando nós olhamos para a Tua Palavra, nós vemos a Tua graça, nós vemos a cruz, nós vemos Jesus que morreu por nós. E ajuda-nos, ó Deus, a entendermos isso, para que o Teu Santo Espírito esteja transformando a vida daqueles que estão em Adão e possa transportá-lo para o reino de Jesus, para o reino da luz. Ó Deus, dê graça, dê entendimento. Abençoe, Senhor, a semana de cada um, dando a Tua graça, a Tua bênção. Nós oramos no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito esteja com todos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus o abençoe. Uma semana muito abençoada.